Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Renegado Sobrenatural. E hoje irei contar para vocês fatos que aconteceu comigo e com minha família numa casa mal assombrada que moramos num bairro chamado Cidade Jardim, aqui em Caruaru. Vamos lá. Por voltas do ano de 1992 e 1993, eu e minha família mudamos para uma casa na Cidade Jardim, aqui em Caruaru. E essa casa era bem estranha, pois mesmo no verão, lá fazia muito frio, era muito fria essa casa. E também tinha vários passarinhos que faziam ninho sobre essa casa, já que essa casa era de telha, tinha aqueles pardais que faziam ninho. Nessa casa tinha pássaro novo, de vez em quando caía dos ninhos dele. Nós colocávamos de volta. Era bem estranha essa casa. E sempre à noite, quando a gente ia dormir, eu sempre ouvia arrastados de chinelos pela casa durante a madrugada. E no dia seguinte, às vezes, eu perguntava ao pessoal quem era que ficava andando pela casa durante a madrugada. Aí, quando minha mãe ouvia, ela mandava eu ir orar. Dizia que era por causa dos filmes que eu assistia, às vezes de terror. E nesse tempo nem filme de terror direito eu assistia. Mas ela, por ser evangélica, achava que era por conta desses filmes. E sempre continuava, a mesma coisa. Muitas das vezes eu dormia embaixo na beliche, meu irmão mais velho em cima, dormia com meu outro irmão embaixo, na beliche embaixo. E eu achava melhor dormir com a cabeça para a porta do que ao contrário. Achando eu que eu estando ao contrário, eu via quem chegasse à porta. Aí eu, com medo, preferia dormir com a cabeça para a porta, que eu acho que é pior. E daí sempre acontecia isso. Às vezes eu via vultos passando também dentro dessa casa. Nesse tempo eu tinha o quê? Eu tinha uns 10, 12 anos por aí. Eu via vultos passando. Minha irmã também falou que um dia viu uma velha dentro dessa casa. E quando ela foi correr, ela correu atrás dela e ainda deu uma tapa nas costas dela. Só que quando a gente contava para nossa mãe, ela sempre dizia que a gente devia orar. Por ela ser evangélica também, achava que o mal estava no que a gente andava vendo, nos filmes que a gente andava assistindo, essas coisas. Daí, numa noite de domingo, meus pais foram para a igreja. Eu me lembro que eu fiquei, eu com minhas irmãs e minha avó, nessa casa. Nessa noite, eu me lembro quando a gente estava deitado na cama, eu deitado no colo da minha avó, que eu era mais apegado a ela, minhas irmãs também deitadas na cama, tudo pequeno. E nessa noite, enquanto a gente estava deitado sobre a cama, eu me lembro que apareceu uma caranguejeira dessas aranhas grandes sobre sua teia, assim pendurada sobre sua teia. Eu me lembro que nessa noite as meninas começaram a gritar, teve aquele susto. Eu e minha avó, a gente se levantou, eu peguei uma vassoura, a gente matou ela. E voltamos para a cama. Eu deitado no colo da minha avó, fazendo cafuné, contando história. Daí nós tudinho dormimos. Daí eu me lembro que quando minha mãe chegou, minha avó parecia um pouco assustada, chamou ela de canto para conversar. Daí eu, curioso como sempre fui, eu fui atrás, escondido, e fiquei ouvindo o que elas estavam conversando. Daí eu vi, quando minha avó falou para minha mãe bem assim: mulher, eu estava com esses meninos, tudinho aqui na cama, deitado, e quando eles dormiram, quando esses meninos dormiram, eu estava aqui sozinha. Eu ouvi um berro tão feio dentro desse banheiro que me arrepiei todinha. E daí, quando minha mãe ouviu isso, eu saí de perto, devagarzinho, fui para a sala assistir com meus pais, com meu pai e minha
irmã mais velha. Daí não demorou muito, minha mãe chegou e mandou que desligasse a TV, disse que aquele era o aparelho do inimigo, por ela ser evangélica, meus pais serem evangélicos desses bem rigorosos, mandou desligar aquilo e que a gente ia fazer uma oração. E também não explicou pra gente o porquê, só que eu já sabia o que era. E daí a gente começou a oração, ela sempre fervorosa, começou a orar, a repreender todo o mal. E daí eu me lembro que eu estava meio assustado, eu orava, mas com o olho aberto, com os olhos meio abertos. E olhando para minha mãe, e olhando também o que estava, se tinha alguma coisa ao redor, que eu estava bem assustado. Daí ninguém estava perto da TV, nem do móvel, que a TV nesse tempo estava em cima de um móvel, daqueles móveis grandes, tipo uma cômoda. E a TV era dessas grandes de madeira, apesar de ser colorida, um móvel de madeira. Daí quando ela estava expulsando todo o mal que estava nessa casa, alguém ou alguma coisa abriu essa porta desse móvel que a TV estava em cima e deu uma pancada bem forte, que a TV fumaçou e queimou na hora. Todo mundo tomou aquele susto, ela começou a repreender, falar em mistério, repreender todo o mal. E daí todo mundo ficou assustado. E daí a oração se alongou mais. E nessa noite, acho que quase ninguém conseguiu dormir de noite, nesse dia. Daí, uns meses depois, acho que com uns 3 meses depois, a gente se mudou dessa casa para uma casa na mesma rua, só que embaixo. Passamos um bom tempo também nessa outra casa. E nessa outra casa, a gente não viu nada. Não aconteceu nada desse tipo com a gente nessa outra casa. Então, acho que o mal habitava essa casa. Daí, nos dias de hoje, eu não moro mais nesse bairro, mas há uns meses atrás eu passei de carro e me lembrei dessa casa. Aí eu passei nessa rua para ver se eu via se tinha alguém morando lá. E passei, eu e um colega meu que também falei sobre essa história dessa casa. E quando a gente passou por lá, que eu mostrei a ele e a gente viu que essa casa ela tá como se fosse abandonada, bem acabada, e tava com uma placa lá de aluga, assim. Então não tá abandonada, tá para alugar agora, só que bem acabada. Eu acho que quase ninguém, acho que ninguém dura daquela casa. Acho que o pessoal que vai morar lá vê e sente que ela é assombrada. Vê alguma coisa, com certeza vê alguma coisa e ninguém consegue morar lá por conta do que habita essa casa. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, dê aquele like e se inscreva no meu canal, dê aquela força e tenham bons sonhos. Até a próxima.